Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens. Você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta sexta-feira. E agora comigo no estúdio, secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, trazendo as últimas notícias do governo. O assunto do momento é a greve do funcionalismo público e pelo aumento, né? É o RGA, o famoso RGA, que você de casa deve estar ouvindo bastante. Muita gente nem sabe o que é isso. O que é o RGA, né, Paulo? Vamos explicar para quem não é funcionário público? Vamos explicar. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os que nos assistem. É o reajuste geral do servidor público, o reajuste geral anual, né? É a reposição inflacionária daquilo que o servidor público perde em seu salário ao longo de um ano. Por esse motivo que existe essa reposição, né? Quando há essa perda, aí há essa reposição que ela não é simplesmente obrigatória sem nenhuma condição, né? É uma discussão de que nós não estamos cumprindo a lei ao pagarmos o RGA. Isso não é verdade. O RGA é o que nós chamamos de uma lei condicionada a alguns fatores. Não é isso? Então, ele só é pago, por exemplo, se o governo estiver dentro da lei de responsabilidade fiscal. Esse é um motivo. Que tem um percentual. O governo não pode gastar mais do que 49%. Exatamente. É medido esse percentual a cada 4 meses. Quando nós ultrapassamos 49%, não podemos pagar o RGA. Então, o pagamento do RGA ele é subordinado, ele depende de algumas condições. Bom, se faz um barulho geral com essa história do pagamento do RGA, mas eu sei também que somente um estado brasileiro está se propondo a pagar o RGA, que é o estado do Paraná. O restante dos estados da federação, nenhum deles vai pagar o RGA. Pelo contrário, muitos estados estão pagando salários atrasados, como o caso do Rio de Janeiro, que a situação está muito crítica lá, Rio Grande do Sul, entre outros. Aqui o salário está em dia? O salário está rigorosamente em dia. E esse é o principal motivo de o governador Pedro Taques não conceder o RGA cheio, 11,28% este ano. Se nós fizermos isso, Eduardo, nós comprometemos o pagamento do salário do servidor público em dia. Nós vamos ter que parcelar o salário e atrasar o seu pagamento, que é o que está acontecendo em alguns estados da federação. Dos 27 estados, só Mato Grosso e o Paraná estão fazendo o pagamento da RGA. Todos os demais, eu vou repetir, todos os demais 25 estados da federação não estão pagando. Vou dar 2 exemplos. Qual o estado mais rico do Brasil? São Paulo. São Paulo não vai pagar o RGA. Rio Grande do Sul acabou de aprovar uma lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que por 10 anos o governo não vai pagar o RGA. E lá o salário está atrasado. Então, Mato Grosso e Paraná são os 2 estados que estão propondo o pagamento do RGA. E vários estados da federação, neste momento eu acredito que 15 estados estão parcelando o salário. Imagine você que no Rio de Janeiro os salários estão sendo pagos da seguinte forma. Até o quinto dia útil do mês, R$2.000. Do quinto dia útil do mês até o 20º dia, mais R$3.000. Quem tiver salário acima disso, só no dia 5 do mês seguinte. É isto que nós não queremos. Aí se o governo paga aqui, vamos supor que pagasse agora integralmente os 11,28 e começasse a atrasar o salário, o servidor também teria prejuízo, acho que ainda maior do que os 11%, porque você deixa de pagar uma conta de telefone, uma conta de energia, qualquer prestação de casa, de carro, vem a multa, vem os juros de mora, enfim, acaba se complicando ainda mais. Então é uma grande vantagem hoje no mercado estar se recebendo em dia, até porque, deixa eu dizer, traçar um paralelo aqui com o mercado privado. No mercado privado, vocês devem estar percebendo aí o tanto de porta fechada, placas de aluga-se, placas de vende-se, porque no mercado privado, quando não se tem faturamento, quando a receita não é maior que a despesa, os empresários fecham as portas
e demitem. No governo do Estado, corre-se o risco de haver demissão, Paulo? Veja bem, o governador Pedro Taques, nós já nomeamos desde janeiro de 2015, quando assumimos o governo, cerca de 4.500 servidores públicos da área de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Esses servidores estão em estágio probatório. Quer dizer, eles podem ser demitidos. Eles podem ser demitidos. O governador Pedro Taques não quer fazer e não vai fazer. A opção pelo não pagamento do RGA cheio de 11,28% este ano é para que não comprometa o salário. Olha só, eu sou filho de servidores públicos. Minha mãe é professora aposentada da rede estadual de ensino. Meu pai é servidor aposentado da Secretaria Estadual de Fazenda. Os dois sobrevivem dos salários. Imagine você como é a vida organizada para que eles utilizem o seu salário. Eu sei disso. Imagine se esse salário atrasa. Imagine se esse salário começa a ser pago de maneira parcelada. O caos que você não gera, a insegurança na vida dessas pessoas. Isso é uma informação. Isso é um motivo. Segundo motivo, todo mês nós pagamos a folha que é em torno de 650 milhões. 650 milhões. Deixa eu só fazer uma parte aqui. 650 milhões, o número de servidores é em torno de 98 mil. O Estado de Mato Grosso paga, então, um salário médio de R$ 6.632. Se formos fazer uma conta simples, é de média, é isso. O nível de salário no Estado de Mato Grosso, comparado a outros estados, como é que estão os servidores mato-grossenses? Eu acho que o salário é muito bom. Nós temos várias categorias que estão entre as primeiras em termos de valor de salário do Brasil. Várias categorias. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Um delegado de polícia, por exemplo, tem salário bruto de cerca de 30 mil. O delegado, o salário bruto é em torno disso, mais ou menos. Bruto. Aí com os descontos vai cair para 18, 22, 20. No estado de São Paulo, um delegado de início de carreira, o salário é em torno de 12 mil. Né? Mas não tem delegado em greve, não? Está em greve. Com um salário desse? O delegado de polícia optou pela greve. Bom, nós vivemos uma crise de tamanho gigantesco. O novo ministro da Economia até fez um paralelo dizendo que a crise que vivemos hoje ela é maior do que a crise de 1930. A Grande Depressão. A Grande Depressão, de 1930. quando quebrou a Bolsa de Nova York, muita gente se suicidou, foi aquele caos no mundo, né? Os índices dizem isso. E em Mato Grosso, essa greve ela não é geral, né? Porque se amplifica muito. Não são todos os servidores que estão em greve. Não. Não foram todos os servidores que entraram em greve. E dos que entraram, vários já oficiaram a Casa Civil que abandonaram a greve e voltaram a trabalhar. Eu queria falar um pouco dessa sua manifestação sobre o ministro Meirelles. Se formos escolher as 50 melhores cabeças do pensamento econômico do mundo, com certeza o Henrique Meirelles estará entre elas. Ele é reconhecido mundialmente como um economista conceituado. E ele disse isso, que esta é a pior crise desde 1929 pela qual o Brasil passa. E eu vi outro dia uma reportagem, Eduardo, que mostra bem isso. Um supermercado vai abrir 2 lojas em Curitiba. Abriu 350 vagas. Mais de 6 mil pessoas compareceram para trabalhar. Então, está faltando emprego, está sobrando desemprego. E aqui em Mato Grosso, nós estamos trabalhando para atravessar essa crise. Isto eu chamo de travessia. Nós vamos atravessar. Nós temos absoluta convicção de que o que estamos fazendo é o correto. Outro dia me perguntaram, mas o governador Pedro Taques não teme um desgaste com a opinião pública, com o servidor público? Não, absolutamente não. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós temos a convicção que o que estamos fazendo é para que o Mato Grosso melhore e os governantes do futuro não é de um governo como o que nós herdamos.
Estamos fazendo por isso. Falando em herança, deixa eu fazer um intervalo comercial. No próximo bloco você conta como é que o governador Pedro Táxi pegou o governo do estado e por que está atravessando essa fase aqui, não somente pela recessão econômica brasileira, mas também pela situação em que se encontrou o estado quando assumiu. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Táxi, que já falou um pouco sobre a greve, sobre como o governo propõe pagar o RGA, enfim. Paulo, no bloco anterior você ficou de dizer de como o governo assumiu, o governo Táxi assumiu esse mandato, de como pegou o Estado. E essa crise vivida hoje é somente pela recessão econômica ou é consequência também do que ele pegou o Estado, de como ele pegou o Estado? Isso. E antes de responder, eu vou terminar que eu disse no bloco anterior dos dois motivos pelos quais o nosso governo e o governador Pedro Táxi não temem o desgaste que está sofrendo. Um é esse, da convicção de que está fazendo a coisa certa para o futuro do Estado. O segundo, Eduardo, vamos dizer o seguinte, o governante, qualquer governante, a história nos diz isso. Aliás, a história recente nos mostrou isso com a presidente afastada. Aquele que olha, que toma as decisões com um olho na opinião pública, do que a opinião pública vai dizer, está fadado ao insucesso. As chamadas medidas populistas. Isso. O governador Pedro Táxi, ele toma as decisões que tem que tomar. Essa greve tem um fundo político, Paulo, porque nós estamos em ano eleitoral. Muito sindicalista, muito presidente de sindicato aí vai sair candidato a vereador. Existe esse fundo político nessa história toda? Eu não tenho dúvidas em dizer que toda greve tem um cunho político. Não tenho dúvida em dizer isso. Não estou dizendo que a greve, em sua inteireza, ela é política, não. Até porque é um direito do servidor fazer a greve. Muito embora o Tribunal de Justiça já declarou que essas greves são ilegais. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, ontem, numa manifestação em frente ao Palácio Paiaguás, eu saí para ver a manifestação. Eu já saí várias vezes das manifestações para conversar com os servidores. E vi vários gritando, a palavra de ordem era fora Temer, não vai haver golpe, volta Dilma. O que isso tem a ver com o salário do servidor? Funcionalismo público? Gritando isso. A manifestação gritando essas palavras de ordem. Eu lhe pergunto... Então o PT estava infiltrado lá. Mas não tenha dúvida disso, né? Imagine você gritando, não vai haver golpe, fora Temer, volta Dilma. Que não tem nada a ver com a discussão do RGA. Eu não tenho nada contra quem está gritando isso, mas eu tenho a clareza de que isso não é uma greve por melhoria por pagamento de RGA. Paulo, o governo é muito acusado de não dialogar com o servidor, com o fórum sindical. Isso acontece? Como é que vem essas negociações acontecendo? E quem diz isso está mal informado ou está de má fé. Por quê? Porque só na Casa Civil, nesses 15 meses, eu já recebi todos os sindicatos. Vou repetir, nesses 15 meses já recebi todos os sindicatos, vários deles mais de uma vez. O secretário Júlio Modesto, que é secretário de gestão, já se reuniu também com eles mais de 100 vezes. O governo sempre dialogou. O governador Pedro Táxi já participou pessoalmente de várias reuniões com o Fórum Sindical, com os sindicatos. Então, nós efetivamente dialogamos. Agora, a proposta do pagamento do RGA chegou num limite para o governo. Se nós avançarmos mais do que isso, nós vamos atrasar o salário.
Então, diálogo nunca faltou. E infringir a lei de responsabilidade fiscal. E infringir a lei de responsabilidade fiscal, o que também acarreta uma série de consequências para o governo. A União não repassa uma série de convênios, enfim. Aí nós vamos entrar num caminho que os economistas chamam de colapso, que é o que nós não queremos. Então esse não pagamento, aliás, não pagamento não, porque existe uma proposta de parcelamento desse pagamento do RGA, pagamento integral, mas que é parcelado. Isso, a proposta é muito simples. E retroativo. Isso, a proposta qual é? O RGA é de 11,28%. Qual a proposta? Nós pagarmos 2% em setembro, 2% em janeiro e 2% em abril. E os 5,28% restantes? Todo mês que nós atingirmos abaixo dos 49% da lei de responsabilidade fiscal, aquele percentual que nós não atingimos, vamos supor que atingimos 48%. Esse 1% imediatamente revertido em RGA e abate nos 5,28%. Então a proposta é uma proposta que eu acho que o servidor público tem que levar em conta. Porque no mercado privado, o que as empresas estão fazendo? Quem tem alto salário está sendo demitido e as empresas estão buscando profissionais do mesmo nível por salários menores, porque a oferta de mão de obra hoje no mercado é muito grande. Está faltando emprego e sobrando gente, né, Paulo? Então o mercado vai se adequando. Vai se adequando. Né? O mercado privado é assim. O mercado privado é dessa forma. E no serviço público, se adquiriu a estabilidade, né? Não existe como o governo demitir, negociar, enfim, e vai pagar esse RGA parcelado. Eu assim, Paulo, olhando de fora, como empresário, como quem vê a situação no mercado privado, eu acho que o funcionário público deveria voltar às suas atividades, né? Aguardar o melhor momento para pleitear aumento na sua remuneração. Concordo que muitas categorias de servidores públicos têm salários baixos hoje, várias delas não podem reclamar, né, Paulo? Um policial militar, por exemplo, em início de carreira, ganha hoje em Mato Grosso cerca de R$4.000. Eu sei que os professores da Unemat ganham muito bem, acima de 12, 15 mil reais por mês, um professor, os procuradores, os delegados de polícia, enfim. Pedimos que os servidores voltem a trabalhar, nos ajudem a fazer essa travessia pela qual está passando o Brasil e o estado de Mato Grosso. As coisas vão melhorar, mas este momento nós precisamos da ajuda de todos para fazer um grande pacto por Mato Grosso. Tá certo. Olha, tem mais assuntos polêmicos para discutir aqui com o Paulo Tax. Um deles são as PPPs, as parceria público-privada, principalmente na educação, mas ele vai falar sobre esse assunto e outros no programa da próxima segunda-feira. E eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Centro-Oeste Viagens. Você viajando sempre muito bem acompanhado. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória.